Vocês estão prontos para viver o sobrenatural de Jesus esse ano? Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. E hoje estamos aqui, eu, Luciano, junto com meu irmão na fé aqui, o Paulo, estamos aqui hoje para trazer 3 temas para vocês sobre o sobrenatural de Jesus para a vida de vocês esse ano. Amém, Paulo? Exatamente. E os 3 temas que vamos abordar é inconformismo, propósito e dependência. Foram 3 temas ontem que o nosso Sunset, o pastor Alan, no momento da busca, ele usou esses versículos, esses temas, e foi uma busca muito poderosa. Já deixa aqui, você que não tem vindo aos Sunsets, você tem perdido. Deus tem feito maravilhas, tem sido um derramar muito poderoso do Espírito Santo. Então faça um esforço, venha, e hoje nós vamos falar desses 3 temas que o pastor Alan abordou. Pode começar. Glórias a Deus. Você falou algo muito forte aí, Paulo, Quando você fez o convite para a galera vir. Deus está fazendo um mover sobrenatural naquele lugar, em todos os cultos do Sunset, E ontem, quando o pastor pregou sobre inconformismo, ele citou Romanos 12:2, que fala assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele trouxe esse recado direto do coração de Deus para as pessoas, ele falou, não seja conformado com esse mundo, E quando o pastor pregava ontem, quando eu li, essa mensagem que o apóstolo Paulo escreveu, me veio na mente uma das pessoas que andava com Paulo, que foi Demas. Sim. Ele se deixou ser conformado com aquilo que o mundo ofereceu, porque a Bíblia, o próprio Paulo relata que Demas abandonou ele para seguir o presente século. Sim. E a gente vê que muitas pessoas têm feito isso, abandonado a presença de Deus para viver o presente século. Mas como o apóstolo Paulo falou aqui, a gente não pode ser conformado. O mundo quer trazer você com um pensamento, quer que você obedeça às coisas, às propostas fora da palavra. Só que, como o pastor ontem falou, a gente não pode ser conformados. Quando há uma inconformação nosso para o lado do bem, aí que começa grandes libertações. Você falando disso, Luciano, me lembrou também do Moisés. Por quê? Porque o Moisés, ele foi inconformado. Quando ele chegou na idade de 40 anos, ele foi conhecer o povo que de fato ele era descendente, que eram os hebreus, e ele tinha vontade de libertar aquele povo. Só que claro que levou tempo, porque quando há algo queima no nosso coração, a gente começa inconformado para algo, a gente tem que se preparar para viver a vontade de Deus. Então a gente não pode se conformar, por exemplo, você que é jovem que está nos ouvindo, você não pode se conformar com essa geração se perdendo nas drogas, na bebida e etc. A gente tem que se inconformar. E quando a gente ativa isso, a gente acessa essas 3 vontades de Deus: boa, agradável, perfeita. Eu até comento que muitas pessoas, quando falam esse versículo rápido, falam de forma errada, Boa, perfeita e agradável, Aí tem gente que fala assim, mas nada a ver, não muda, o versículo em si, mas muda, porque você pode experimentar 3 degraus de vontade de Deus: boa, agradável e perfeito. Mas tudo isso vai de como você se inconforma. Você não aceitar aquela situação presente que você está vivendo, Luciano? É verdade, E assim como Demas, ele se deixou ser conformado pelo mundo, ou seja, foi um homem que esteve ali do lado de Paulo, viu as maravilhas extraordinárias que Deus fez, através das mãos de Paulo, o sobrenatural, chegou a viver o sobrenatural de Deus, mas chegou um certo momento que ele olhou para o mundo. Se conformou, Se conformou com aquilo que o mundo tinha para oferecer. E muitas das vezes hoje, a gente vê muitos jovens se conformando, abraçando aquilo que o mundo oferece. E o que o mundo oferece não é o que Deus oferece para você. Deus quer que você desfrute, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo tema, gente, é propósito, O pastor, deu Atos 7:55,
Lê para nós aí, irmão. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, isso é importante, hein? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé. Olha esse detalhe, em pé, à mão direita de Deus. É muito forte, né? É muito forte. Sim. Porque ele viu, imagina você olhar, o céu se abrir uma visão e você vê o próprio Jesus em pé, com a mão estendida, né? Sim. Eu acho que essa visão aí foi uma visão muito forte, que é isso que Jesus quer te mostrar nos dias de hoje, jovem. Você que está nos assistindo no outro lado, que está passando por um momento difícil na sua vida, até mesmo sofrendo, né, perseguições, até mesmo sofrendo com coisas, né, que não provém de Deus para a sua vida. Medite nesses 3 versículos. Peça força a Jesus, que Ele vai te ajudar. E eu acho muito interessante porque o pastor Alan colocou esse versículo no tema propósito. E o Estevão, ele entendeu o propósito dele. E aí vai uma pergunta para você. Você tem entendido o seu propósito? Você não pode viver aqui na Terra, vamos dizer assim, uma vida sem nenhum propósito, sem saber o que Deus tem para a sua vida, para a sua jornada. Eu conto um testemunho meu que muitas pessoas chegavam: Paulo, você vai ser isso, você vai ser aquilo tal. Mas o dia que eu entrei, eu falava, na época que eu fazia ETEC no sábado, aí só ia ter o culto de jovem 4 da tarde, eu cheguei no quarto da minha mãe, era o único quarto que tinha chave, eu tranquei lá, peguei a Bíblia e ali eu comecei a orar e me derramar com a Bíblia, e ali Deus liberou um Isaías para mim, ou seja, uma palavra de Deus, ali eu soube como que Deus queria me usar. Então você tem que ter o propósito. O Estevão aqui, ele sabia o propósito. A gente lê o capítulo de número 7, Luciano, é muito lindo que o Estevão, ele prega a Bíblia toda. E ele também foi constituído, ele cheio do Espírito Santo, ele foi levantado, cheio do Espírito Santo e de poder, e fazia sinais maravilhosos. E você vê que o Estevão não era o Pedro, não era o João, era outro apóstolo. Então, Deus não quer só contar com o pastor Alan, comigo, com o Luciano, com o líder da sua região. Deus quer contar com você. Deus quer contar, através da sua vida, Ele fazer coisas grandes. O Estevão, aquele entendeu o propósito dele, ele não amaldiçoou aquele povo que estava apedrejando ele, mas ele entendeu o propósito dele e ele viveu a vontade de Deus para os dias dele. E ele, você foi ver, ele foi um dos mártires de Jesus, né? Sim. Foi uma pessoa ali que lutou até o fim e morreu apedrejado. Sim. Mas ele não negou aquilo que Jesus propôs a ele. Ele não se conformou com aquilo que o mundo ofereceu. Ele poderia simplesmente, naquela hora que estava sendo apedrejado, ele poderia muito bem falar: não, eu quero ir para o outro lado, né? Mas ele foi martirizado ali e sofreu tudo. Mas hoje, né, logo após do corpo dele ali já não aguentar mais, né, as pedras, tudo ali que o pessoal estava jogando, eu acredito que Jesus, o próprio Jesus, veio, segurou na mão dele e levou ele para a glória. Aleluia, Jesus. Entendeu? Então é isso que Jesus quer falar com você. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, né? Jesus quer quer alinhar você no propósito que Ele tem para você. Exatamente. E não no propósito que o diabo tem. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, né? Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Eu acho interessante também que o Estevão, ele foi escolhido no momento que a igreja estava precisando, e ali viram qualidades sobre ele, que ele estava cheio do Espírito Santo, uma boa reputação, enfim. E aí o interessante, Luciano, que quando ele estava recebendo as pedradas, ele não entrou na carne. Porque às vezes ele podia entrar com nervoso, com raiva e sair do propósito de Deus. E quantos jovens que no momento de perseguição, porque nós estamos aqui nessa terra, nós não somos daqui, nós somos peregrinos.
Logo a trombeta vai soar, a gente vai ser arrebatado. Enfim, como diz o pastor Jaime, só não fica velho quem já morreu. Enfim, a gente vai uma hora partir, glória a Deus, que a gente vamos morar com Jesus. E o Estevão, ele sendo apedrejado, ele não entrou na carne, ou seja, ele não saiu do propósito. E eu falo isso para você, não saia do propósito com nervoso, com um sentimento, com alguma situação na sua igreja, porque no homem há falhas, todos nós somos falhos, enfim, na escola, na faculdade, não entre na carne. O Estevão, mesmo sendo apedrejado, talvez às vezes você é apedrejado com palavras, aí você sai do propósito de Deus. Só que o Estevão, mesmo naquela hora, ele ainda estava cheio do Espírito Santo, e aí eu acho esse detalhe lindo, porque quando Jesus foi a sua ascensão para o reino dos céus, ele foi para a glória, ele subiu, ele assentou-se à direita de Deus, né? E como você está falando, aqui diz que ele estava, quando o Estevão olhou, ele viu o Filho do Homem que estava em pé. Olha só que honra, Luciano. Jesus, ele assentou, só que para receber o Estevão, ele estava de pé. Oh, meu irmão, minha irmã, viva o seu propósito. Não deixa nada tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Através da sua vida, Deus quer salvar nações, vidas. Mas uma coisa puxa a outra, você tem que ser inconformado. E quando você é inconformado, você vive o propósito de Deus, né, Luciano? É verdade, né? Igual você falou aí, Paulo, imagina a honra de Jesus ficar de pé para pegar na sua mão e falar, vem, filho amado. Coisa linda, né? E o outro tema que o pastor pregou também é dependência. É sermos dependentes apenas de Cristo. Sim. Né? E ele deu uma passagem que está lá em Êxodo 33:15, que fala assim, então lhe disse, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos? Eu e o teu povo. Acaso não é porque andas conosco? De modo sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que se há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito. Portanto, achastes graças a meus olhos e te conheço por nome. Aleluia, coisa linda. Olha que forte, que tremendo, né? Moisés chegou diante de Deus e falou, se a tua presença não for conosco, não nos deixe subir daqui, né? E se você for estudar essa passagem, era um tempo que o povo estava num deserto. O povo estava saindo num deserto para ir para a terra prometida. Mas Moisés, ele foi ousado. Falou, Deus, olha, se a tua presença não for conosco, não nos deixa sair do Egito. Sim. Rabassoura e canta. Então, foi forte. E Deus falou o que para ele? Falou, deixa eu pegar aqui o que Deus falou. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tem dito. Porque portanto achasse graças aos meus olhos e te conheço por nome. Você que está aí no outro lado, né, nos assistindo, você sabia que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia? Então, por que você fica se lamentando, achando que Deus, né, não está te vendo? Para e venha conosco viver o sobrenatural na sua vida no ano de 2026. É um ano que preparou o Senhor para mudar a sua vida, para mudar a sua história, e você vai ver o quão bom e perfeito é agradável a vontade de Deus na sua vida. Exatamente. E eu amo muito essa palavra porque um dos personagens que eu mais, quem anda perto de mim sabe disso, que eu mais admiro, que eu mais gosto é o Moisés. Mas por que o Moisés? Pela intimidade que ele teve com Deus. E esse versículo que o pastor Alan deu, né? Então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faz subir daqui. Como o Luciano falou agora há pouco, Moisés está falando, Senhor, eu não quero terra prometida, não quero isso, não quero aquilo, se o Senhor não for conosco. Então, que o maior foco da sua vida venha ser a presença de Deus em número 1. Se Deus não for com você naquele relacionamento, não entre.
Se Deus não for com você naquela empresa que você tanto quer, que você tanto sonha, não vá. Se Deus não está naquele negócio que você quer, aquele acordo financeiro, aquela aquisição de algo que você quer, aquela aquisição daquele imóvel, daquele veículo, aquele acordo, aquela venda, aquela compra, enfim, se Deus não for com você, não aceite, não faça. Porque a presença de Deus que vai conosco, quando a gente nos propõe para fazer algo, né? Deus, quando você coloca Deus, Ele vai contigo e você pode descansar. Porque eu acho interessante que os 3 temas, Luciano, é um ligado ao outro, né? Porque inconformismo, você não pode se conformar. Aí que nasce o chamado e grandes transformações. Quando a pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não estou conformado com a situação. A gente vive ao lado, glória a Deus, não estou aqui querendo, enfim, estou falando de verdade aqui, porque a gente tem um pastor que é assim, que é o pastor Alan, inconformado. Seja em coisas do salão, na juventude, não, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, enfim. Não é verdade, Luciano? Ele tem isso. E aí a gente vê propósito, porque quando você é inconformado, você precisa de um propósito. Mas Deus, eu estou sentindo o exemplo, Moisés, de libertar o meu povo da escravidão. Isso está queimando dentro de mim. Aí Deus te dá um propósito. Aí depois, no propósito, para você viver o propósito, porque você já está inconformado, você precisa do quê? Dependência. Então a gente vê que os 3 temas, um se alinha ao outro. Primeiro aquilo nasce no seu coração, depois você gera um propósito, e daqui a pouco você vai precisar ter dependência de Deus. Falar, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. E o bonito, porque no verso anterior ao 15, o verso 14, o Senhor tinha falado para Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Oh, meu irmão, meu irmãozinho, minha irmãzinha, a presença de Deus tem que ir contigo. Porque quando a presença de Deus vai com você, você descansa. Não estou falando que você está isento de passar lutas, batalhas, dificuldade, não. Você pode passar, mas com Deus você vai atravessar, você vai vencer. Por quê? Porque Ele está contigo, Ele te deu aquele propósito para você ir fazer, porque você está com medo, porque você não levanta e vai. Deus já te deu o propósito, Deus já gerou. Não, eu preciso fazer algo pela minha igreja, pela minha juventude. Então levanta e vai, peça uma palavra para Deus. E em cima dessa palavra que Deus te der, você começa a trabalhar em cima. Aí você mostra a sua dependência de Deus naquele propósito, Luciano. E eu acredito que quando você aceita, Paulo, né, um propósito, a face do próprio Deus começa a resplandecer no seu rosto. Né? No capítulo seguinte, eu estava vendo aqui agora, a gente não preparou isso, mas Deus me deu aqui agora, que Êxodo 34, 29 fala assim: e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de falar com Deus. Glória a Deus. É muito forte isso. Né? Eu acho que quando você aceita o seu chamado, aceita o seu propósito e você não se conforma com o que o mundo tem para oferecer para você, né? Deus coloca um rótulo no seu rosto. Sim, né? Forte, a face. Demente. Né? É um rótulo do Espírito Santo no seu rosto. Aleluia, forte. Porque assim, eu já orei por pessoas assim, Paulo, que, né? E também já recebi orações de pessoas que eu olhava para a pessoa assim, não era o rosto da pessoa, era como se tivesse, sabe, uma luz forte. Aleluia. Era a presença do Espírito Santo de Deus. Né? Então, fica essa dica para você de casa. Não se conforme com o que o mundo tem para você, oferecido para você. Né? Várias pessoas na Bíblia acabaram saindo do propósito de Deus porque olharam lá para fora. Né? Aquele jovem Eutico lá de Atos 20, né? A Bíblia fala que Paulo estava lá pregando e tinha um jovem sentado na janela. O nome dele era Eutico, né? E aquele jovem, ele estava sentado na janela, ou seja, ele estava, irmão Paulo, com uma parte para fora, outra parte para dentro. Demente. Né? E a Bíblia relata que longo foi o discurso de Paulo, a pregação de Paulo. E aquele jovem acabou caindo daquela janela, caiu do 5º andar daquele lugar. Sim. Né? Então, não se conforme com aquilo que está passando lá fora, né? Não se conforme. Se conforme com aquilo que o Espírito Santo tem para você. Aleluia. Que Deus tem oferecido através da doce e suave presença do Espírito Santo para a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? E
Deus abençoe. Então, leve esses 3 termos. Então, esse foi o primeiro Sunset do ano, né? E foi a busca tremenda com o pastor. Lembrando também que nós estamos nos 12 dias de Jerusalém. Hoje, por exemplo, domingo, vai acontecer o 4º dia, né? Vai ter o 5º, 6º, 7º, até o 12º, né? Eu vou estar aqui ministrando o 6º dia, né? Que vai cair na terça-feira. Você vai estar qual dia, Luciano? No dia 10, no próximo sábado. Dia 10, no próximo sábado. Mas, Deus tem usado, galera, Deus tem usado cada líder que tem vindo aqui ministrando, as ministrações, as buscas. O céu tá baixinho aqui. Você que não tem vindo, você tem perdido, porque ontem nós estávamos aqui, Luciano, foi algo tremendo, né? Forte. Deus usou a Paulo, Deus já tem usado primeiro dia a Nídia, hoje vai ser a Rebeca, né? Usou o Micael, enfim. E venha, se esforça, né? Você e qualquer região vai ser os 12 dias, né? 9 horas, 9 e pouco já está terminando. E venha, são 12 dias para você consagrar o seu ano a Deus, a sua juventude a Deus. Então, já começa daqui, não se conforme. Não sei como que está a situação aí na sua juventude. Não se conforme. A primeira transformação aqui, que o apóstolo Paulo falou aqui, a renovação do vosso entendimento. Se você tiver com o mesmo entendimento em 2025, não vai acontecer nada. Mas se você renovar aqui, você vai experimentar boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí daqui a pouco você entende o propósito e por final você vive dependendo de Deus, andando sobre as águas, ou seja, andando sobre a palavra que Deus te deu. Não perca, venha, porque Deus está fazendo maravilhas em nosso meio. E como você falou, Paulo, são 12 dias, né? E o endereço? Paulo, qual o endereço desse lugar? O endereço desse lugar é aqui na Avenida São João, número 1035. Serão, né, nos primeiros 12 dias, né, de janeiro. Hoje é o 4º dia, então você tem até o dia 12 para vir. Venha que você vai receber a maravilha de Deus. E outro endereço é no nossos sábados, né? No nosso Sunset, ali às 16 horas, na Avenida São João, 791, a 150 metros da Estação República do metrô, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, galera. Até o próximo.